hoje em nossos estúdios, saudoso Antônio Celso de Souza, vulgo Celcinho do sindicato. Celcinho, que currículo, hein? Eu tô lendo aqui, formação profissional, políticas econômicas, comendador, fundador do sindicato, vice-presidente da FETCOM, diretor financeiro, quer dizer, um currículo mais do que o necessário, né? A gente estava aqui brincando nos estúdios, onde o entrevistador teria que ter um currículo melhor para te entrevistar. Celcinho, eu agradeço muito o seu convite, obrigado por estar aqui, por falar sobre esse tema que ainda é polêmico, é um tema que ainda não é esclarecido para a população, é cooperativismo, né? Mococa, infelizmente, no passado teve um cenário que não foi dos melhores com cooperativa, mas hoje nós temos um exemplo próximo, muito próximo, que é a Cochupé, né? A cooperativa de cafeicultores de Guaxupé, acho que é a segunda maior do mundo, uma cooperativa gigante. E eu queria que você dissesse para nós, cooperativa, cooperativismo, o que é, por que surgiu, quais os seus benefícios e qual a novidade que você está trazendo para a gente aí, né? Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Jair Rota, né, pelo esse programa maravilhoso, que já é sucesso consagrado em Mococa, isso via TVD e também pela via internet, né, que todo mundo assista aí pelo mundo, né, que é Justiça e Cidadania, né? Muito obrigado pelo convite. E hoje nós temos um assunto muito interessante para fazer uma abordagem aí, que é um assunto assim, já é velho esse assunto, né, no Brasil e no mundo, mas ainda tem poucos conhecimentos aí, as pessoas de casa ainda não sabem, ainda os trabalhadores, os empresários ainda, os investidores, né, ainda conhecem muito pouco de cooperativismo. Abordado, né? Vamos... É um assunto assim, que no Brasil ele tem feito aí, tem demonstrado uns resultados excelentes, né? Nós vamos falar de cooperativismo no Brasil, nós vamos falar que começou no mundo em 1844, na Inglaterra, que foram 28 trabalhadores, sendo 27 homens e uma mulher. Na área de tecelagem, né? Na primeira revolução industrial, começou na Inglaterra, na Inglaterra, exatamente. Quando começou a indústria, né? Eles começaram lá e depois isso veio acontecer no Brasil, 45 anos depois, em 1889, foi os primeiros no Brasil, que foi Ouro Preto, né? O pessoal do comércio se organizaram e criaram a cooperativa. Mas ela veio se alavancar mesmo já em 1902, mais ou menos, quando foi criada a primeira cooperativa de crédito no Brasil, que é a Sicredi. A Sicredi começou lá. Ela começou através de um padre, Teodoro, inclusive, na cidade, se não me falha a memória, Nova Petrópolis, em Rio Grande do Sul. Uma cidade pequenininha, e começou lá. E aí tem se espalhado, já visto como lá se tornou hoje o berço das cooperativas nacionais. As maiores cooperativas, maiores não, as melhores e as maiores estão lá. Sem dizer que você disse agora há pouco que é da Cochupé, que é a segunda maior da América Latina e do Brasil. Ela é uma dos mais propulsores de agronegócio do país hoje, né? E que também tem, inclusive, o braço do Banco Sicoob, inclusive. Entendi. É gigante, né? Ela é gigante, né? Então, se falar em cooperativa ainda é um pouco caçula, e por isso que nós estamos aqui para falar sobre isso. Cooperativa, para quem realmente não teve a oportunidade de conhecê-lo, a cooperativa é um grupo de pessoas. Tanto ela pode ser do grupo de investimentos imobiliários, grupo de investimento de serviços, grupo de investimentos de mão de obra, insumo de mão de obra. É de livre admissão? Agronegócio. Sim, o cooperado ele é livre. Ele, a partir do momento que ele entra na cooperativa, ele passa a ser cooperado, ou ele tanto participa dos lucros quanto dos prejuízos. Isso vai muito da questão das reuniões dos conselhos que são feitos, onde se direciona investimento estatutário e uma série de coisas. Então, por exemplo, a Investe X de cota, por exemplo, hoje você pega um banco hoje, todos que vão abrir conta no banco, ele tem um X de cota. Sim. Ele abriu aquela cota, ele passa a ser cooperado. Então, ele participa automaticamente do andamento dos bancos. Para você ter ideia, os bancos no Brasil de cooperativa, eles gerenciam pelo Banco Central 296 bilhões no ano. É muito dinheiro. E é só 4%. É só 4% da ordem econômica e financeira gerada nesse país. É muito dinheiro. Então veja bem o tanto que tem para crescer cooperativas. Tá? Celcinho, já falamos da história da cooperativa, já falamos do conceito, né, a união dos trabalhadores e investidores em busca de um prol.
Mas eu quero que você nos diga hoje aquela surpresa que você veio trazer. Eu quero que você nos diga qual que foi essa ideia maravilhosa, conta pessoal de casa, e que já está fazendo sucesso e vai fazer mais sucesso. Qual que é a surpresa de hoje? Veja bem, como eu sou do setor da indústria para construção, é nada mais nada menos que criar fatos novos e diferenciados no mercado nacional, como experiência que eu tenho em questão de obras, e até questão de obra pública em nível nacional. Já participei de vários órgãos do governo, tanto estadual e federal, e a gente se acomodou isso num plano de negócio, que são 17 quinais do setor da indústria para construção, trazendo isso na operação, a única no Brasil que recebeu a chancela, chama Copersol Brasil. Copersol Brasil. É a única, tá? Cooperativa da Construção Civil. Cooperativa da Construção Civil. Ela pode trabalhar em 3 âmbitos. Ela pode trabalhar no sistema imobiliário, né? Investimentos imobiliários. Ela podem estar fazendo a alocação da mão de obra e terceiro, a comercialização do material da mão de obra. É uma cooperativa grande, né? Grande, bastante negócio, tudo voltado para a construção civil. Tudo voltado para a construção civil. Qualquer um que quiser, pode entrar? Pode entrar, tranquilo, pode entrar. É lógico, é feita uma avaliação primeiro, né, nos cooperados que vão vir, que estão vindo, porque há um procedimento interno rigoroso, porque lá dentro o cooperado ele passa a ter uma série de vantagens. Por exemplo, eu vou te falar, nós fechei com a Porto Seguro Nacional e com a Sul América e com a Timeseg de Ribeirão Preto. O escritório está em Ribeirão Preto, inclusive nós estamos atendendo lá também. Por exemplo, hoje um cooperado ele tem o auxílio médico, dentário, ele tem o auxílio hospitalar, cirurgia, internações, exames diagnósticos, exames por imagem, tudo isso e mais um seguro de vida cobrindo ele, a residência dele de R$50 mil, com auxílio funerário e mais, premiação todo mês de R$50 mil. Ele participa por apenas R$110. Paga 110 por mês e tem tudo isso. Se você pegar hoje uma cooperativa, vamos citar uma das maiores cooperativas do mundo, por exemplo, que é a Unimed, a Uniodonto. Sim. Se você lá for fazer particularmente, você não vai pagar, pela minha idade, não vai pagar menos de R$600. Pelo plano da Copersol? Pelo plano da Copersol, nós já temos fechado hoje especificamente, já em Ribeirão Preto, já com a Santa Casa de Ribeirão Preto por R$110. Quer dizer, benefício é muito. É muito bom. Aí ele tem assessoria jurídica, tem assessoria contábil, ele tem um departamento socioeconômico onde vai orientar ele como, se ele tem aplicação, como ele vai fazer essa aplicação. E ali aí mais. Com uma entidade co-irmã, que é o Cicobi, por exemplo, nós temos custo zero na operação dele financeira. Então, quer dizer, é uma coisa que se torna muito interessante e você pode admitir nessa cooperativa, desde o grande empresário até o pedreiro, o servente. Todos eles. Bom, CNPJ, CPF, ou seja, tudo. O cara quer sair da informalidade, vai para a cooperativa. Você teve uma abordagem aqui esses dias atrás, que é a questão do meio. O meio vantajoso em algumas circunstâncias. Por exemplo, o meio é vantajoso desde que você não atinge o máximo da cota de contribuição do imposto de renda. Sim. A partir daí você tem que pagar o imposto de renda, então não é viável. Ao sistema da cooperativa ele não vai pagar o imposto de renda. Porque ele é cooperado. Né? Porque ele é cooperado, isso vai num grupo, isso se associa num grupo. Nessa associação de grupos, os lucros e as rendas são divididas em grupos. Então você sai, aí a Lei 12.690, ela te dá esse âmbito dessa cobertura e a isenção. Aí, o importante disso tudo, doutor Jair, é a questão do empresário. Por exemplo, o empresário precisa alocar a mão de obra. Hoje, com a taxa tributária e mais a questão previdenciária e trabalhista, chega a 130% acima do salário que ele paga para o trabalhador. Ele sendo cooperado, ele não paga isso. Por quê? Ele não paga porque a Lei 12.690, ela, para o nosso setor, ela realmente não paga nada. Então, quem está levando vantagem nisso? Todo mundo. Todo mundo está levando vantagem. Está levando o cooperado e está levando o empresário. O empresário chega a ter uma economia na sua folha de pagamento, ontem eu apresentei isso na Cochupé ontem, inclusive para uma tomada lá, de 35% a 54% direto. Quer dizer, ele pode aumentar o lucro, ele pode diminuir o preço de venda, ele vai empregar mais com certeza, o empregado cooperado ele vai ter mais benefícios. Com certeza. Você acha que a cooperativa, nesse caso, ela veio para substituir o sindicato? Não especificamente. Não, porque o sindicato representa via CLT. A cooperativa também tem trabalhador via CLT. Hoje nós temos 370 mil trabalhadores via CLT em cooperativa no Brasil.
Mas cooperados o número é muito maior. Mas cooperado no maior. Hoje corresponde, tanto indireto quanto direto, 49% de pessoas que beneficiam de cooperativa no Brasil. Então, quer dizer, se a gente for fazer um prognóstico futuro, cooperativa ela tem tudo para mover o país. O mundo. O mundo. Né? Se nós pegarmos hoje, por exemplo, nós falamos muito do produto da China que entra no Brasil, mas as cooperativas hoje respondem 18,90 de exportação para a China, que é agronegócio, carnes e outros derivados. Que foi onde de cooperativas. A cooperativa saiu, né? É o foco hoje. É o foco. Brasil, é o setor agrícola. Trazendo a cooperativa para a construção civil, por exemplo, você consegue, através de investimento, através de uma política de investimento e trabalho, você consegue mover muito mais isso. Né? Atrai investidor. Por exemplo, nós estamos atraindo um investidor, por exemplo, eu estou em conversa com um investidor de Miami, por exemplo, que tem quem ele quer investir, mas no sistema cooperativo, por quê? Ele vai ter mais lucro, ele vai gastar menos. E quem vai ser beneficiado? Tanto o cooperado, tanto o investidor e quanto o consumidor, que é o mutuário. E para aqueles que querem investir, a segurança de se investir na cooperativa, o que você fala para a gente? O que eu quero dizer com essa pergunta? Eu vou trabalhar na cooperativa, eu corro o risco de tomar tombo, eu vou investir na cooperativa, eu vou contratar a cooperativa, se ela quebrar, se ela tiver um problema, o que vai garantir? Vamos deixar o nosso investidor, o nosso trabalhador, o nosso telespectador confortável com a cooperativa, a gente que entende um pouco, a gente sabe, mas Sim. Vamos deixar eles confortáveis porque existe muita falácia por aí. Sim, então, sim. que a gente não quer deixar falácia. Sim. Como que eles vão ficar confortáveis sabendo que eles vão participar de uma cooperativa, vão investir numa cooperativa e que não vão correr o mínimo risco de tomar R$1 de prejuízo? Tá, veja bem, o âmbito da cooperativa ele é muito simples, porque o investidor, tanto o investidor ou cooperado, ou o empresário que quer fazer a tomada na cooperativa, ele tem a participação direta na cooperativa. Além dele ter a planilha, ele vai acompanhar aquela planilha mensalmente, ele vai ter dados específicos, que é diferente numa reunião de conselho, que você tem que esperar 1 ano para ver se realmente houve lucro ou não houve lucro. Ele atua diretamente. Ele atua diretamente, então ele sabe como ele está investindo o dinheiro, de que forma ele está investindo. Aliás, as garantias, por exemplo, nós temos investidores hoje em várias áreas. Nós temos uma área em São José do Rio Pardo que vamos lançar 300 apartamentos com investidores. Tá? Nós já garantimos para o investidor, e ele já sabe disso por preço de mercado, o que ele vai ganhar lá na frente. Agora, o único erro que pode acontecer se não tiver os mutuários necessários para aquele investimento. Por exemplo, tem áreas em Porto Ferreira, por exemplo, tem áreas em Arara, tem em Camaçari, na Bahia, e algumas áreas aí são investimentos de milhões. Tá? Mas para isso precisa que o quê? O próprio investidor ele se sinta garantido. E aí na garantia que você fala, e o cooperado, quais as vantagens do cooperado? Além dessas vantagens que eu disse anteriormente, ele tem a garantia de ser fixo num trabalho e ser dono do seu próprio negócio. Entendi. Com um risco menor. Minimizado e os benefícios. Menor. Se a gente pegarmos hoje, por exemplo, as maiores cooperativas do Brasil, não, digo maiores, pequenas também cooperativas, todas elas vê lucros presumidos. Todos, se você verem. Você não vê algumas cooperativas, por exemplo, que depende do âmbito que foram criado, de que forma foi criado. Então, por exemplo, nós temos a retrato da nossa cidade, às vezes não muito positiva, em relação à questão cooperativas. Mas isso foi um outro comportamento, uma outra atitude, outra era, entendeu? O mundo hoje modernizou e as pessoas nós precisamos se modernizar. Nós estamos vindo aí já próximas à 4ª geração industrial, ou nós se adentramos a esse modernismo e de mudarem isso, ou nós vamos ficar realmente num país de terceiro mundo e vamos ficar com sempre as dificuldades, sempre os problemas, como o governo está enfrentando para poder gerenciar o nosso país. A questão é o pensamento arcaico, muitas vezes, né? A gente tem que abrir a cabeça. Evoluir, buscar novos negócios. Eu queria te dar parabéns por essa atitude. Obrigado. Eu acho que é muito importante a gente ter pessoas que vão transcender, que vão além das dificuldades e pelo teu currículo, pela tua história, que eu conheço, nós somos amigos. Você sempre transcendeu toda a dificuldade, né? Tudo aquilo que você passou de ruim, você não se fez vítima, você foi além, você batalhou, galgou espaço e está cada dia crescendo mais, com a graça de Deus. Graças a Deus. Com toda a sua competência. Só vou te fazer um pedido. Com bons amigos que eu tenho como você, claro, lógico. Só vou te fazer um pedido. Traga investimentos para Mococa. Inclusive, nós vamos reunir agora na segunda-feira, no do escritório nosso, que é Rio Pardo,
e nós vamos reunir lá com o pessoal. Eu acredito que deve ter alguma coisa para Mococa já. Aliás, tem duas, viu? Não, tem duas. O outro é no investimento de educação, mas ainda não queria falar. Está bem avançado, tem falado muito com grandes empresas, porque eu tenho, graças a Deus, a gente tem contato no país todo, né, com pequenos, grandes empresários, investidores, né, e hoje eu estou representando esse grupo de investidores, de pessoas que têm interesse aí de movimentar, tá? Mas nós sabemos que no país que nem o Brasil, a gente tem dificuldades porque a lei, você como advogado, você sabe disso, as leis muitas vezes nos impede, inclusive, de avançar. Burocracia, se avança, tem dificuldade em algumas questões, às vezes você vai procurar algum departamento, órgão, tanto estadual ou federal ou municipal, eles começam a chapéu em ovo, dificulta, certo? E aí realmente os desanimados já desistem. Você vai atrás. Não, eu gosto de coisa difícil, eu sempre gostei. É fácil para todo mundo. E você falou a palavra certa. Você falou. É um costume, uma tradição do nosso programa. Tá. Até porque o intuito dele é levar alegria e levar solução para o nosso povo. Da gente trocar livros. É um incentivo à cultura, um incentivo à leitura. Sim, com certeza. E eu separei isso aqui. É um livro, Manual do CEO Moderno. Tática, atividade, hierarquia de gestão. Outra, que bacana. Não que você não tenha no seu currículo, mas é um livro da uma administração estratégica. Legal. Eu acho que faz jus com a cooperativa, com o que você está galgando e o que você está trazendo para a nossa cidade. Bacana. Presente. Isso me lembra muito, Jardim. Em 2012 eu fiz uma série de viagens pelo país, e é onde eu tive a oportunidade de fazer palestra em alguns lugares. Fiz na Câmara Municipal de São Paulo, que você conhece inclusive o pessoal lá, da Aeronáutica e tal. Fiz uma palestra na editora da Globo, no Rio de Janeiro, uma palestra Assembleia Legislativa de Goiânia, em Brasília, inclusive no auditório da Maçonaria Oriente e outras aí por aí afora, Piracicaba, vários lugares. E é onde realmente a gente já se falava nessas táticas, né, industrial, temática, econômica, gestão, social, né? Porque na verdade não somos obrigados a saber tudo. Nós temos que saber direcionar para quem possa nos orientá-lo. Eu acho que esse é o caminho. Que o empresário tem que saber e suportar tudo, mas na verdade a gente tratou isso no programa. Ele tem que ter assessoria, né? Realmente, para tudo precisa ter assessoria. Hoje até inclusive para fazer uma ginástica, por exemplo, na rua você tem que ter, porque senão você vai bater o pé, vai torcer o pé, machucar, fazer ginástica errada e outras coisas mais. Bom, eu sinto o prazer, a satisfação de estar aqui participando no seu programa, tá? Eu quero te presentear num livro, né, que é 90 anos de Guerra do Tronos, tá? Esse é um livro de Jorge, né, Martin, é um Cavaleiro dos Sete Reinos, História do Mundo, Gelo e Fogo. Tá? É um livro muito bacana, sensacional. Eu tive a oportunidade de lê-lo já, tá? Eu tenho lá não chega a ser uma biblioteca, mas uns 300 e poucos títulos diferentes, né? Bom, né? Eu gosto muito de ler. Então, tá aqui para você. Esse é um presente de coração mesmo, tá bom? Telespectador, eu espero que tenha contribuído com o seu entendimento sobre cooperativa. E, ademais, espero que tenha te incentivado a participar deste novo modelo de negócio, de gerir e de investir no nosso Brasil. Muito obrigado.